É exatamente o que vocês estão vendo, Distant Horizons, no Minecraft Bedrock. Eu modifiquei arquivos internos do jogo para que fosse possível renderizar mais chunks. E agora é você que pode escolher qual é o limite da sua distância de renderização. Mas antes de iniciarmos esse tutorial, uma pequena advertência. Embora disponível em todas as versões possíveis do Bedrock, eu não tenho todas elas para testar aqui. Então darei um exemplo com a versão mais prática que tenho aqui. E ele pode ser replicado nas outras versões, embora de uma forma um pouco diferente. Antes de falar das outras plataformas disponíveis, estarei iniciando falando da Android, a qual foi a primeira que apresentei no vídeo. Na versão de Android, a distância de renderização de chunks é limitada até o máximo de 12 chunks. Bom, isso em aparelhos fracos, como é o meu caso. No entanto, em aparelhos mais potentes, o máximo é 28 chunks sendo renderizados. Assim como mostrado nesse exemplo aqui. Mesmo usando um valor padrão já disponível no jogo, vejam que é um pouco um tanto quanto difícil renderizar isso tudo. Então quando forem modificar o arquivo que irei mostrar para vocês, levem em consideração se o celular de vocês realmente aguenta o que vocês estão procurando. Distância de renderização para celulares muito fracos, seja ele Android ou iOS, recomendo que deixem no máximo em 50 chunks. Uma distância de renderização de 100 ou superior é recomendada para PCs e consoles. Tendo uma boa placa de vídeo, para eles não há limitação. Lembrando que, quando você aumenta a distância de renderização do seu jogo a esse nível, você dificilmente irá ver neblina, então terá que aumentar um pouco a sua configuração de neblina, caso você goste desse efeito no jogo, é claro. Com uma distância de renderização muito grande, a neblina fica quase imperceptível. E vejam bem, eu não estou usando o arquivo de fogs original do Minecraft. Eu editei meus próprios arquivos de fogs para dar uma melhoria a mais. Mas mesmo assim, quando a renderização é demais, a neblina pode não aparecer muito no jogo. Embora o mundo fique se preenchendo infinitamente, você não irá perceber isso quando estiver jogando. Afinal, ninguém fica jogando para sempre no criativo, né? Logo, quando você estiver jogando no modo sobrevivência, ou seja, não estar voando por aí, toda essa área que deveria estar carregando já não será necessário carregar, uma vez que já fez isso por completo. Voltando a falar da neblina, está ocultando apenas as partes que ainda não foram renderizadas. A neblina está mais densa justamente para ocultar essas partes em questão. Mas você só irá perceber isso se usar o meu arquivo de neblinas, é claro. Ele não é obrigatório, mas pode dar um charme a mais no seu mundo. Mas caso venha a usá-lo, use na distância de renderização padrão, aquela qual é o máximo permitido pelo seu celular. Eu também recomendo você fazer alterações no campo de visão, também chamado de FOV, para deixar o seu jogo ainda mais agradável. Quanto menor o FOV, mais próxima do personagem estará a câmera do jogo. Eu acredito que assim lembre bem mais a versão Java do nosso mod. Outra alternativa também seria desativar o campo de visão, pode ser alterado pelo gameplay. Assim a imagem fica ainda mais próxima, como vocês podem ver. Bom, agora que eu já disse o que eu precisava, estarei ensinando a vocês o que vocês irão fazer. Estejam vocês no celular ou no computador, é necessário que tenham ao menos um editor de texto para começar. Aqui estarei usando o MTVIP. Aqueles que estiverem no celular vão abrir o APK do Minecraft. Se você estiver no Windows, você abre a pasta do Minecraft. Abra também o zip do DH Bedrock.
Procure pela pasta de distância de renderização. No seu Minecraft, abra a pasta Render. Agora vá até a pasta de distância de renderização. Abra a pasta LODs. Copie o arquivo de acordo com a sua plataforma. Assim você substitui o arquivo original pelo modificado. Embora o método de encontrar esses arquivos seja diferente em cada plataforma, o passo a passo é basicamente o mesmo. Bom, esse é um canal pequeno e me falta vários recursos para poder contribuir ainda mais. Então se inscreva no meu canal e me ajude a melhorar esse conteúdo. Agora irei mostrar como aumentar a distância de renderização. Esse é o arquivo de PC, mas a instrução vale tanto para esse quanto para o de Android e outros. Como vocês podem ver, eu fechei o arquivo em 100, mas vocês podem adicionar mais, indo sempre de 2 em 2. Logo ficaria assim, 102, 104, 106, por diante. Não há um limite em específico. Apenas veja o quanto a sua placa de vídeo suporta. Para as outras plataformas eu deixei um arquivo de instrução. Isso pode tirar algumas dúvidas. E se eu adicionar algo novo, estarei usando arquivos assim para avisar. Agora vamos para a pasta de neblina volumétrica. Abra a pasta LODs. Copie todos os arquivos. E isso é claro, se você quiser ter uma neblina mais densa no seu jogo. Diferente da que apresentei a vocês no meu vídeo do Minepatcher, essa daqui é focada em esconder as partes não renderizadas do seu mundo. Para que a neblina volumétrica funcione corretamente, abra o seu Resource Packs. Procure pela pasta Vanilla 1.21.90. Mova todos os arquivos de Fogs modificados para essa pasta de Fogs da 1.21.90. Como muitos addons de textura usam Fogs, esse é o método mais eficaz de evitar conflito com pacotes de textura. Mas, se você não usa muitos pacotes de textura com esse arquivo, você poderia adicionar essa pasta Fogs em um pacote de textura da sua preferência. Agora vamos para Behavior Packs. Em Behavior, na pasta do seu jogo, abra a pasta Vanilla e vá até Biomas. Eu modifiquei vários biomas do jogo, os deixando mais realista, assim como mudei também um pouco a aparência das árvores. Logo, a aparência de algumas árvores ficará menos grotesca, assim como terá uma variação de tamanhos mais realista. E haverá uma vegetação maior em algumas partes dos biomas. Também modifiquei o formato de como algumas montanhas são geradas e troquei alguns blocos de lugar. Vocês também irão se surpreender quando encontrarem uma caverna, pois os minérios agora estão mais abundantes, mas isso eu não vou mostrar agora. Quero que seja uma surpresa para quando vocês jogarem com esse mod. E agora que você copiou os biomas, vamos para definições. Elas são extremamente necessárias para que as modificações nos biomas funcionem. Vamos começar pela primeira pasta. Copie ela para a pasta do seu jogo. Copie todos os arquivos que estão nela. Se você está usando o MTVIP, clique no botão de mais e depois em ADD. E agora vamos para a pasta abaixo, lembrando que será o mesmo processo que o da anterior. A propósito, essas últimas 3 pastas que modificamos só funcionam diretamente no jogo. Não é possível aproveitar das modificações que fiz nesses arquivos através de addons. Ao menos não no Android, infelizmente. Esses arquivos têm ligação com arquivos NBT e o Android não tem suporte para isso. Todas as estruturas que estão no jogo têm esse formato. Mas como reclamar não irá ajudar em nada, vamos voltar ao que interessa. Vamos assinar o APK modificado. Pressione a opção Função. Agora vai em Otimizar APK. Clique na caixa de autoassinar. E agora em OK. Agora basta instalar o seu APK modificado. Lembrando que só é possível instalar um APK modificado em cima de outro APK modificado.
Não é possível fazer a instalação em cima de um APK original. Esse foi o vídeo e obrigado por ter chegado até aqui.